Olá, sou Diana Santini, sou endocrinologista e agora vim responder algumas dúvidas bastante frequentes relacionadas ao diabetes. Muitas são mitos, outras são verdades. E você? Você tem alguma dúvida relacionada ao diabetes? Os diabéticos podem ir à praia ou à piscina? Sim. Todos os pacientes diabéticos podem ir à praia ou à piscina normalmente. Não há nenhuma restrição quanto a isso. Quem fuma demais pode virar diabético? Não existe uma relação causal entre cigarro e diabetes. O que existe é uma soma de fatores de risco quando você fuma e tem o diabetes. Existe algum risco de desenvolver diabetes pelo álcool? Sim. O álcool aumenta a resistência insulínica, leva a excesso de peso, que leva a aumento de depósitos de gordura no pâncreas e no fígado, aumentando as chances de você ficar com diabetes tipo 2. Além disso, existe o diabetes causado pelo álcool, que é o que a gente chama de diabetes secundário. A pessoa pode beber tanto que desenvolve uma pancreatite e dessa pancreatite, um diabetes. Canela ou pimenta ajuda a controlar o diabetes? Não. Canela e pimenta são termogênicos que aceleram o metabolismo, mas não têm uma relação fidedigna em relação ao controle da glicose. A aplicação de insulina causa dependência química? Não. A insulina é um hormônio necessário para alguns pacientes que têm diabetes e não produzem a quantidade necessária de insulina. Isso não é uma dependência química, é uma necessidade. O estresse pode ajudar a descontrolar o diabetes? Sim. Todos os pacientes que têm diabetes têm um pior controle da sua glicose quando estão estressados. Por isso é muito importante você desenvolver técnicas para diminuir o estresse ou relaxar. Diabéticos podem fazer sauna? Sim, os diabéticos podem fazer sauna, mas sempre tomando cuidado para evitar a desidratação. O diabetes do tipo 1 é mais grave que o diabetes do tipo 2? Não existe relação de gravidade em relação ao tipo de diabetes. O que determina a gravidade são as complicações que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. A pessoa que come muito açúcar pode desenvolver o diabetes? Não necessariamente. O risco de desenvolver diabetes está muito mais relacionado aos fatores de riscos individuais do que simplesmente a ingestão ou não de açúcar. O diabetes pode fazer a pessoa emagrecer? Sim. Se o paciente estiver descontrolado, com a glicose muito alta, faltando insulina, um dos sintomas é emagrecimento excessivo. Os diabéticos ficam mais propensos de ter gripes ou outras doenças? Sim. O diabetes é uma doença crônica que compromete o sistema imunológico. Existe uma predisposição, sim, a desenvolver algumas infecções como gripes, pneumonias, infecções urinárias, etc. Eu posso ter diabetes durante muitos anos e não apresentar sintoma algum? Sim. Na verdade, a grande maioria das pessoas tem diabetes e não apresenta nenhum sintoma ao longo da vida. Por isso, mais da metade das pessoas tem diabetes e não sabe. Espero assim ter contribuído para esclarecer algumas dúvidas. Em caso de uma necessidade mais específica, procure seu médico. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!